Bom dia maravilhoso. Nessa manhã eu quero lhe convidar para você tomar o café com a pastora, um café que vai edificar não só a sua vida física, mas a sua vida espiritual. E nessa manhã eu quero lhe convidar para você tomar esse café gostoso comigo. Esse café que vai edificar não só a sua vida física, mas a sua vida espiritual. E eu quero que você abra a palavra de Deus no Salmo 125. Ele fala, esse salmo, sobre uma fé inabalável. E eu acredito que nessa manhã Deus me orientou para compartilhar com você esse salmo, porque tanto eu como você, em tempos difíceis, em tempos de lutas, em tempos de angústias, nós precisamos fortalecer a nossa fé para que a nossa fé se torne uma fé inabalável. Jesus falou isso para os seus discípulos, quando ele conta a história dos dois fundamentos, de dois homens que edificaram as suas casas, um na rocha e o outro na areia. Um ele chama de prudente e o outro ele chama de insensato. E aqui nesse salmo, nós vamos fazer um paralelo com aquela referência lá de Mateus, do capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27, que conta a história desses dois homens. E eu quero ler com você. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Meus irmãos, eu quero lhe convidar, você que está me ouvindo também, aí pelas redes sociais, para você orar comigo. Orar nessa manhã, pedindo que Deus fortaleça a sua fé, pedindo que Deus renove as suas esperanças, pedindo que Deus lhe ajude a você vencer, você ter essa fé inabalável em tempo de crise, em tempo de angústia, em tempo de aflição. Amém? Ore comigo. Senhor, nessa manhã eu peço do Senhor uma bênção toda especial para aquele irmão, para aquela irmã, para essa pessoa que está nos assistindo, para que o Senhor possa abençoá-lo com a sua palavra, uma palavra que traz harmonia para o nosso coração, uma palavra que traz sabedoria, uma palavra que traz proteção e que traz socorro e fortaleza em tempos de lutas e em tempos de angústias. Abençoa esse homem, essa mulher, esse amigo, essa amiga, esse jovem, esse adolescente, essa dona de casa, esse motorista, essa pessoa que estará aí, Senhor, em algum lugar que vai ouvir essa palavra, que essa palavra caia no coração de cada pessoa e que venha fazer uma grande obra em seus corações. Amém. E eu também quero lhe convidar e lhe pedir para que você compartilhe essa palavra com pelo menos 5 pessoas, para que elas também sejam abençoadas e o meu canal cresça. Aperte aí o sininho, dê o seu joinha e faça meu canal subir. Obrigada. Bom, a palavra de Deus diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Tudo que é humano, ele é frágil, muitas vezes é fraco, é perecível, se destrói com o tempo, se acaba com o tempo. Mas a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, não se abala. Isso não significa que a pessoa não sinta, que a pessoa não passe pela tribulação,
Isso não significa que a pessoa não vá passar por algum problema, por algum conflito, mas nós temos a segurança de Deus e da sua palavra, que Ele diz aqui que os que confiam nele, eles não vão ser abalados. Eles vão sentir o problema, eles vão passar pela luta, eles vão passar pelo vale, eles vão passar pela tempestade, eles vão passar pela enfermidade, eles vão passar pela perda, eles vão passar pela escassez, mas eles não vão sucumbir, eles não serão abalados, eles não serão destruídos, eles não vão perecer, porque quem fala, quem nos dá essa segurança é o nosso Deus. E Ele compara aqui que as pessoas que confiam, que têm fé, que deposita sua fé nesse Deus que é maravilhoso, nesse Deus que é bondoso, nesse Deus que é misericordioso, nesse Deus que vem em socorro daqueles que lhe procuram, daqueles que confiam nele, jamais eles vão ser abalados, jamais eles vão ser destruídos, jamais eles vão sucumbir. Então eu lhe convido nessa manhã para que você confie nesse Deus que é todo-poderoso, nesse Deus criador dos céus e da terra, nesse Deus que tem prazer em nos abençoar. Ele diz que como em redor de Jerusalém, Jerusalém foi edificada sobre 7 montes, e em redor de Jerusalém estão os montes cercando a cidade, protegendo a cidade. Assim o Senhor está em redor do seu povo, o Senhor nos protege, o Senhor nos ampara, o Senhor coloca a sua mão poderosa sobre nós e nos dá a vitória. E a palavra de Deus diz aqui em Mateus, no capítulo 7, a palavra de Deus diz que ele conta a história de 2 homens que construíram as suas casas, um sobre a rocha e o outro sobre a areia. E a Bíblia diz que o que construiu a sua casa sobre a rocha, Mateus capítulo 7, Jesus chama de prudente construtor. Ele diz que esse homem, ele era prudente porque ele construiu a sua casa sobre a rocha. E a Bíblia diz o seguinte: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E o outro homem, simbolizando outro grupo de pessoas, a Bíblia diz que esse homem ele chama de insensato. Diz: todo aquele que ouve a minha palavra e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha? A rocha é Cristo. A rocha é o nosso Deus. É aquele em quem nós podemos colocar os nossos pés e pisar em segurança. É aquele que nós podemos levantar as nossas mãos e Ele segura firme e não nos deixa escorregar, não nos deixa cair. É aquele que nos sustenta. E Jesus disse que aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha, pode vir as tempestades, podem vir os ventos, nós vamos suportar, porque Ele que nos dá essa segurança, nos dá essa fé inabalável, para que a nossa esperança não desanime, para que a nossa confiança não seja abalada, não seja destruída e nós possamos passar pelas lutas e pelas tribulações e sair do outro lado vitorioso. Jesus falando sobre essa questão desses 2 homens, e ele diz que o outro homem, aquele homem que é imprudente, aquele homem que é insensato, aquele homem que não tem a sua fé fortalecida na palavra de Deus, ele vai passar também pelas lutas, pelas tempestades, mas o que vai acontecer? Quando a chuva cair, quando vir a força dos ventos, quando virem os problemas, eles vão serem
abalados, eles serão destruídos, porque a casa deles, ou seja, a confiança deles, a fé deles, não estão depositadas na rocha que é Cristo. Mas se a sua fé, assim como a minha fé, está depositada em Jesus, pode vir o que vier. Pode vir o que vier. A nossa fé não vai perecer. Nós vamos passar por todas as aflições, vamos passar até pelo vale da sombra da morte, que é um momento de muita pressão, de muita tribulação, de muitas angústias, que muitos seres humanos passam. Eu já passei, talvez você que está me ouvindo também já passou. Mas quando nós confiamos no Senhor, quando nós construímos a nossa casa sobre a rocha, como um prudente construtor, a nossa casa não vai desabar. Jesus também falou, através do apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, quando ele diz que o Senhor, ele manda os seus anjos nos guardar. E também no Salmo 34, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os guarda e os livra. Então o Senhor está sempre ao nosso redor. O Senhor está sempre mandando socorro, o Senhor está sempre mandando o livramento, o Senhor está sempre estendendo a sua mão, estendendo o seu braço para nos proteger, para nos guardar em momentos de tribulações, em momentos de angústia. Então eu quero dizer para você nessa manhã, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Deixe Deus abençoar a sua vida. O povo de Israel, quando eles estavam em perigo, quando eles estavam em momentos de aflição, eles corriam para Deus. Mas nós temos que correr para Deus, não só quando nós estamos em perigo, não só quando nós estamos em momentos de tribulações ou de aflições. Nós temos que buscar o Senhor em todo o tempo. A palavra de Deus diz que nós temos que buscar o Senhor a tempo e a fora de tempo. Ou seja, quando nós estamos passando por alguma angústia, por algum problema, ou quando nós estamos bem, porque quem nos guarda, quem nos protege, quem nos dá a segurança, quem nos salva é Deus. Quem veio morrer por mim e por você naquela cruz, que pagou um alto preço para perdoar os nossos pecados, para nos livrar da condenação eterna, para nos livrar do inferno, foi Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele morreu para nos dar a salvação, para que você e eu, quando morrermos, nós possamos ir morar no céu com Jesus. Ele disse lá em João 14:6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E ele disse também, para que o nosso coração não se turbe, porque ele foi preparar uma morada para nós. E ele veio nos buscar. E Jesus está voltando. Eu quero lhe dizer nessa manhã, com toda a certeza da palavra de Deus, os tempos são tempos de angústias. Os tempos que nós estamos passando são tempos do fim. Jesus está voltando. Entregue sua vida para Ele. Não espere mais nenhum dia. Entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja, você e a sua família. E até o próximo Café com a Pastora. Fique com Deus.